Salve, salve, galera. Estamos aqui, mais um episódio, né? O episódio 0, parte 2. Uma quarta-feira lançando esse episódio. Amanhã, quinta-feira, vai ser o grande lançamento do All In Cash, né? E a gente vai fazer uma edição que a gente está chamando de Open House. Realmente vai ter aqui um ambiente especial, convidados especiais. O convidado principal a gente anuncia amanhã cedo nas nossas redes sociais. Então acompanhe aí, galera. E vamos lá para esse episódio que certamente promete muito conteúdo, muito conhecimento, a gente conhecer pessoas incríveis que estão aqui junto com a gente. Primeiro, me apresentar e apresentar um pouco de novo. Acho que vale a pena, de novo, o episódio 0, a gente falar um pouco do All In Hub e o que é esse projeto do All In Cash, né? O All In Hub é um hub de potencialização de empresas composto por 3 empresas principalmente, né? A Overall Consultoria 360, uma consultoria focada na gestão de crescimento. A Rumo MKT, que é uma empresa de estratégia de marketing digital e marketing 360 também, né? Confere? Sim. Confere. E a All Control Contabilidade Digital e Consultiva, uma empresa totalmente destinada à nova contabilidade. Então, se você está procurando por soluções para potencializar o seu negócio, pode entrar em contato com a gente aqui, que vai ser um prazer. E o All In Hub é esse ecossistema, né? Onde você encontra diversas soluções e você encontra um ecossistema, uma comunidade para te ajudar, não somente com a entrega de serviços, mas com a troca de experiência entre clientes, com a troca, a gente fala muito sobre a abundância, né? O propósito do All In Hub, o maior propósito desse hub é abundar, é transferir o que a gente tem de melhor dentro de cada unidade de negócio, dentro de cada colaborador nosso, de cada associado nosso, essa expertise passar para os empreendedores e vice-versa, aprender com os empreendedores para que a gente consiga potencializar e construir um mundo com impacto muito melhor. Isso é o All In Hub. E o All In Cash nada mais é do que esse papo, essa conversa descontraída aqui que a gente está fazendo, primeiramente junto com os sócios, né? E aí nós estamos aqui com 2 dos nossos sócios do All In Hub. Primeiramente, muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente sabe que é escasso pra caramba. A gente já faz à noite esse podcast justamente para ter um tempinho aqui com vocês. Então, muito obrigado, Glauber. Muito obrigado, Fabrício. Glauber, sócio do All In Hub e sócio fundador da Rumo MKT. Fabrício, sócio do All In Hub e sócio fundador nosso junto com a da Overall Consultoria. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, galera. Isso, um prazer sempre poder falar desse projeto que inspira o que a gente tem feito juntos e construído juntos. Eu tenho certeza que tem muita coisa, novidade aí pra gente contar pro pessoal. Boa. Eu também só agradecer o convite e também agradecer por fazer parte desse projeto do Hub junto com vocês. Está sendo um desafio maravilhoso e com certeza uma chance muito grande de potencializar tudo que a gente está construindo aí. Demais, demais. Meu nome é Ícaro Gaspar, sou CEO do Hub e da Overall Consultoria. A minha função é juntar essa galera toda aqui constantemente. Na verdade, no início o nosso produtor tá ali atrás do Fernando, no início a gente falava, cara, não, vamos encontrar um host aqui mais engraçado e tal, para fazer essa união, essa conversa empreendedora. E, cara, insistiu, bicho, já que você que tá aí encabeçando e juntando essa galera, não, bicho, vamos lá, vamos te colocar como host, vamos aprender. Então, gente, por favor, tô aprendendo. É o segundo host de podcast que eu tô fazendo. Me perdoem qualquer coisa aí, mas vamos em frente, vamos tentar fazer tudo que a gente tem fazendo no script aqui, conhecer principalmente a experiência de vocês. Quero agradecer a Everlast, né, o pessoal da distribuidora Rocha e Paiva, que representa aqui o Everlast, apoiador e patrocinador do nosso podcast atualmente. Nada melhor do que o Everlast, então, marca completamente linkada com a gente. O slogan dos caras é energia para qualquer desafio. A gente que enfrenta desafio todo dia, hein? Verdade, Puta, verdade. tá com os caras aqui junto com a gente é um prazer enorme, realmente. E vamos lá. Basicamente, gente, esse é o momento pra gente conhecer os sócios, né? O episódio parte 1, a gente conheceu os Luizes, o Luiz Leal e o Luiz Cunha. E agora conhecer vocês também um pouco mais para entenderem, né? O público como um todo, quem tá assistindo a gente aí, entender que, cara, esse negócio definitivamente a gente não consegue potencializar empresas, na minha percepção, na percepção dos sócios, todo mundo, a gente corrobora disso. Não dá para potencializar a empresa em um único braço. Tudo é sistêmico, tudo se envolve, é um organismo muito vivo, uma empresa. Então você precisa, para você se colocar como um potencializador de empresas, você realmente precisa ter a oportunidade de mexer em diversas áreas. E, cara, eu não sou o melhor na área de gestão, eu não sou o melhor na área de desenvolvimento pessoal, eu tenho um know-how muito bom nas áreas que eu sou bom, áreas de vendas, áreas de estratégia. E a gente fez o quê? Claramente, a gente trouxe os melhores para dentro desse negócio aqui. Então é para você, público, conhecer que esse negócio não é feito pelo Ícaro, não é o Ícaro, a gente na nossa proposta do Overall, que é construir 360,
Não é o Ícaro que vai mexer na tua empresa toda. Muito pelo contrário, a gente tem uma equipe que é muito melhor do que os donos até. Sim. Uma galera que é melhor, bem melhor do que a gente, mais especializado que a gente. Então, a gente tem isso no Hub. A gente tem eu numa área, o Fabrício em outra área do Hub, o Glauber em outra área. Então, temos aqui competências completamente diferentes. A própria criação da comunidade podia ser feita por qualquer um de nós, e na verdade ela é feita por todos nós. E no momento que eu não estiver aqui, né, a gente tava até conversando, né, Fernando? Se no momento que eu não estiver aqui, cara, estiver viajando, alguma coisa parecida, tem certamente um cara muito legal para fazer a comunidade continuar rodando aqui. Então, o objetivo desse episódio, parte 2, é conhecer os outros 2 sócios. E aí, fechando o ciclo de 5 sócios. Então, gente, me conta um pouco aí, quem quer começar, Glauber? Começa aí. Pode ser o Glauber. Começa aí você. cara. Mais velho. Já tá com o microfone na mão, vai lá. Bora, vai, Pois Fabrício. é, Então, pois é. então, Fabrício, começa, cara. Me conta um pouco, cara, como foi a jornada para chegar até aqui no All In Hub, né? Chegar como um sócio da Overall, profissionalmente falando, pessoalmente falando. Você não é daqui, né? Pois Você é de São Paulo. Então, conta um pouco dessa história aí, cara. Exatamente, exatamente. Cara, eu hoje aqui em Manaus, mas eu tô aqui há 6 anos. Né? Comecei minha carreira muitos anos atrás já, tenho 25 anos de carreira. Só que eu tô há 6 anos em Manaus, vim para um projeto de consultoria há 6 anos atrás e acabei ficando. O projeto chegou no fim, cumprimos o projeto e o cronograma, e eu resolvi ficar na cidade por conta das oportunidades que essa cidade traz e também pela responsabilidade como gestor de enxergar não só oportunidade de negócio para mim, mas oportunidades que eu posso trazer para as empresas daqui, pela experiência de fora, por ter trabalhado fora do país, inclusive, ter tido oportunidade de conhecer o modelo de gestão 360 aplicado não só como consultor, mas como executivo. Boa. Né? Então isso foi um impulsionador. E aí eu acabei customizando, vamos chamar assim, a minha empresa para Manaus, né, em termos de qualidade de pessoas, em termos de modelo de negócio, e otimizei também. Acabei utilizando a estrutura da minha empresa para poder conhecer outras empresas antes até de sair fazendo negócios. E foi numa dessas situações, e a empresa em fase de crescimento, que eu conheci a All-in, uma consultoria também 360, que antes era só do Ícaro e do Luiz, do outro Luiz, do episódio 0-1. E ao conhecê-los, a gente viu a sinergia que existia entre os nossos negócios. A minha empresa, na ocasião, chamava Overcoming Consultoria, que tem a ver com superação. Sim. E tem a ver com superação justamente por conta do tipo de trabalho que a gente exerce dentro das empresas, que é fazer com que elas se potencializem e aproveitem e superem as suas qualidades, né? Então isso foi um objetivo. A gente conversando, falei, cara, a gente atua basicamente no mesmo segmento, a gente tem metodologias complementares, a gente tem métodos de implantações diferentes, mas que poderiam ser somadas. Se a gente conseguisse somar, ia ser A gente trabalhava no mesmo porte, na verdade, de tamanhos de empresas, né? Segmentos até que a gente trabalhava um pouco diferente, mas a metodologia era muito semelhante. Exato. Só que como a gente tocava a metodologia era diferente. Pois Você era muito melhor do que eu na prática da metodologia e eu era muito melhor do que você na definição da da metodologia em si, na construção dessa metodologia. Exatamente. Você aplicava muito melhor as técnicas e eu sabia onde colocar as técnicas. E isso é incrível, a gente se encontrar no mesmo prédio, porque a gente se encontrou no mesmo prédio, onde a gente está aqui. Exatamente. Foi incrível, Tínhamos velho. 3 salas aqui, você tinha 2, eu tinha 1. Quando é pra ser, acontece, né, velho? Exatamente. Agora nós estamos aqui junto com no andar inteiro, né? Boa. Porque, Tá de crescendo. fato, foi uma junção para ampliar mesmo, né? Sinergia. A gente se potencializou para a gente Sim, poder sim. potencializar outras empresas, né? E isso que foi interessante. E a gente falou, cara, não faz muito sentido a gente continuar a separar. Vamos tentar. E durante alguns meses a gente foi discutindo como que faríamos as duas empresas se fundirem e proporcionarem um trabalho melhor para os nossos clientes. E assim aconteceu. E a partir disso eu tinha uma ideia e a gente discutiu neste corredor, só que eu acho que no andar de baixo. Eu tinha uma ideia, eu falei assim, Ícaro, na verdade é o seguinte, a minha ideia, eu sempre tive esse pensamento de construir um organismo sistêmico em que eu pudesse ter uma metodologia basicamente conhecida para que a contabilidade pensasse como a gente, para que o pessoal de marketing pensasse como a gente, para que o departamento jurídico pensasse como a gente, tecnologia pensasse como a gente, porque não faz muito sentido eu ficar
tentando convencer todo mundo dentro das empresas o que é importante para a empresa. Era interessante que a gente tivesse uma sistemática entendível a todos os players de uma gestão empresarial. Falei pro Fabrício, E ele falou, cara, parece que tu tava me vigiando. Eu falei pra ele, é, porque, porra, a gente já estava fazendo. A gente já tinha conversado com o Luiz em Fortaleza, uns 4 meses atrás, antes dele me falar. A gente já tava falando com o Charão, tipo, uns 2 meses antes. Aham. Quando ele falou, bicho, deu mais um match. Aham. A visão de futuro era muito alinhada. eu tinha conversado com Legal. outra empresa de contabilidade já também, Uhum. né? Eu tinha uma ideia exatamente igual de como seria com uma aplicabilidade diferente. Uhum. Então é essa que deu match, porque eu tinha pensado num hub também, mas não necessariamente no mesmo espaço, mas sim numa comunidade integrada. E essa comunidade integrada eu já tinha conversado com uma empresa do departamento jurídico, eu já tinha conversado com uma contabilidade e estava começando, e conversei com o Ícaro. Aí quando eu conversei, eu falei, cara, não faz sentido a gente fazer isso separado. Então vamos acelerar, vamos potencializar, vamos juntar as duas empresas e vamos montar o hub. E isso, em 3 meses para cá, a gente fez. Sim. Agora 4, né? Sim. Então, nos últimos 3 meses do ano, em mais de janeiro, foi o que a gente construiu. Sim. Então, na verdade, assim, entre uma série de coisas que eu já passei na minha vida, esse foi o principal match que deu aí pra gente poder chegar no All-in Hub, pra gente poder chegar na Overall Consultoria 360 e pra gente chegar aqui fornecendo essa estrutura para as empresas. Boa, boa. Fabrício, mas conta um pouquinho, me conta de maneira breve um pouquinho, o Fabrício, antes de chegar em Manaus, cara. Quem foi o Fabrício antes de chegar em Manaus? O Fabrício é da ZL, o Fabrício é da Zona Sul, o Fabrício é da onde de São Paulo? Tu é do interior de São Paulo? De onde tu é? Mas eu sou da capital de São Paulo, eu sou praticamente da favela de São Paulo, né, cara? Eu digo praticamente Foi porque criado onde? eu fui criado em Itaquera, mano. Já ouviu falar? Corinthians, mano! Porra, eu joguei bola onde é o estádio hoje. Caramba, Corinthians. cara. É, joguei bola lá, cara. Mas olha só, eu sou São Paulino. Já foi bem claro, eu sou São Paulino. Mano, o cara foi pro outro lado de São Paulo. O Morumbi é do outro lado de São Paulo. Eu nasci pra ser rico, bicho. Eu era favelado por coincidência, mas eu nasci pra ser rico. Poxa. Boa, Já sou São Paulino. boa. Pronto, já tenho estilo. Tá no Morumbi já. Já, mano, já era. E olha só, bicho, eu brinco assim, cara, que eu brinco, claro, é uma brincadeira, mas eu morava, de uma certa forma, no centro da favela, porque eu morava num prédio de residência, assim, só que em volta era favela de todos os cantos, assim, né? Esse era o de São Paulo. E, na verdade, meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, eu jogava, inclusive, no Corinthians, olha só que... Sério mesmo? Serião mesmo. Eu jogava bola lá, fazia os treinos, tudo, só que, bicho, eu não tinha dinheiro pra ir pro treino, não tinha dinheiro pra ir pra escola. A escola era longe, São Paulo não é Manaus, né, bicho? São Paulo, qualquer lugar que tu vai é longe pra caramba. Sim. Não. E aí, bicho, pra chegar na escola, era chuva, sol, caramba. Eu falei, bicho, eu preciso de grana. E meu pai não tinha dinheiro pra eu poder ir pra escola todo dia de ônibus, bicho. Quando eu achava um passe, era passe ainda, lembra? Né? Uhum. Tu não lembra, né? Não existe. Não, não, peguei, pô. Passe ticketzinho de papel. É, que você destacava, pegava uma cartelona assim. Vixe, mano. Pego ônibus desde 8 anos de idade, mano. Desde 10 anos de idade, mais ou menos. Pois é, Sem bicho. sacanagem. Aí, cara, foi assim, resumindo, né? Eu falei, bicho, eu larguei esse negócio de futebol, falei, bicho, eu vou trabalhar. Comecei a trabalhar às 4 da manhã carregando Kombi. Meu tio tinha uma Kombi, precisava de um ajudante, falei, mano, tem que ser eu. Quanto você paga por dia? Eu lembro que era R$7 por dia. Eu falei, cara, é dinheiro pra Quando você falou carregando Kombi, eu imaginei tu com Carregando uma Kombi, não colocando coisa dentro do carregando a Kombi. Eu falei, bicho, R$7 por dia era muito dinheiro, bicho. Caramba. Era 4 anos, só precisava de 2. Só ir de volta pra escola, gente, sobrava 2 ainda. Eu falei, bicho, eu vou trabalhar nesse negócio. E comecei, todo dia, 4 da manhã. E aí comecei a trabalhar. Um amigo da escola me chamou pra ser barman do bar dele. Tinha montado um bar de rock na época. Caramba. Um bar de rock, mas eu já ouvia rock. Montou um bar de rock e fui trabalhar de barman lá à noite. Então eu trabalhei de manhã e à noite estudava durante o dia. Parei de jogar bola, meu pai ficou doido. Aí eu falei, bicho, é fácil, me dá o dinheiro pra escola que eu de ônibus, porque agora eu charlo, né, velho? Esse termo em São Paulo, não lembro qual o termo que eu usava, mas agora eu charlava, eu ia de ônibus pra escola, né, bicho? Eu era o rico da escola. Saquei. Sacou? Porque eu ia de ônibus, que eu trabalhava já com 13 anos, pô, ninguém trabalhava nessa idade. Caramba. Eu falei, bicho, eu fui trabalhar. E aí, com 14, naquela época podia, eu fui convidado a ser office boy da tesouraria de um hospital. Saquei. Resumindo, fui convidado a ser office boy da tesouraria do hospital. 5 anos depois, eu virei supervisor de uma clínica.
7 anos depois eu virei gerente de suprimentos, 10 anos depois eu virei diretor hospitalar e montei a minha consultoria de hospital. Caramba. Então eu Então, tua entrei vida foi toda, na, praticamente toda na gestão, na área de saúde e na área de gestão. toda na gestão, toda em saúde. Começando no operacional. Tu começou lá no operacional da tesouraria mesmo. A minha formação foi complementar ao meu Ao trabalho. teu trabalho. Vou te Ok. contar, porque assim, Faz eu muito sempre sentido. trabalhei em tesouraria, finanças. Sim, Sempre trabalhei em gestão, na parte sim. de administração, Processo, legislação, processo e tal, administração e hospital, e suprimentos. e suprimentos. Sim. E Então, aí vem a teu know-how de cadeia de valor lá, que a gente conhece bem. exatamente. Ok. Porque a minha primeira área da qual eu virei gerente foi na área de suprimentos. Suprimentos. Ok. Porque eu comecei na tesouraria, depois eu fui para contas médicas, e contas médicas é uma parada muito voltada a produtos. O que Sim. que tem dentro de uma conta? Tem produtos. De contas médicas eu virei comprador júnior, daí eu fui subindo. Júnior, pleno, sênior, virei supervisor de compras. Depois eu saí do hospital e virei gerente de suprimentos num outro hospital, né? Como compras e estoque. E aí de lá fui construindo minha carreira. Aí minha formação foi dando complementar. Me formei em administração, fiz pós em finanças, fiz pós em administração hospitalar, fiz pós em sistema de saúde, que era voltado para lá, e fiz pós em planejamento estratégico e controladoria e finanças. Ok. Então é o que embasa o que eu já fazia. Sim. Então minhas pós sempre foram complementares ao que eu Foi fazia. aquele. Provavelmente eu tive muito disso também, porque eu comecei também cedo e fui me especializando mais na prática do que na teoria. É, E aí a teoria, basicamente, tu vai à faculdade e fala: Ah, é por isso então? Ah, agora eu entendi. Faz sentido realmente. E tem coisa que não faz sentido nenhum. é. Mas durante a faculdade, quando tu faz a faculdade, tu já tá operando, tu fala: então é isso. Beleza, agora faz sentido, faz sentido. Agora eu ganhei mais um pouco de know-how pra aplicar o que eu já faço. É, e foi nessa sequência, porque eu já trabalhava. Então, enfim, comecei a trabalhar muito cedo. Legal. Quando eu me tornei diretor, basicamente assim, que era um sonho de vida meu. Falei, cara, eu tive dois sonhos: ser gerente e ser diretor. Sim. Tanto que eu falava, naquela época tinha muito disso, né? Hoje já é mais eletrônico as coisas, mas eu falava, o dia que eu virar gerente, eu vou comprar uma Mont Blanc. É Saquei. verdade, eu comprei uma Mont Blanc quando eu virei gerente, com meu primeiro salário de gerente. Aí eu falei assim, aí eu tinha sonho depois de ser diretor. Então, quando eu virei diretor, eu falei, cara, agora eu vou sonhar em quê agora, bicho? Aí eu falei, cara, o meu sonho agora é ser empresário. Boa. Agora eu sou diretor, eu quero ter uma empresa. Boa. Então eu não esperei ser diretor um tempo para ser uma empresa. Eu virei diretor, eu montei a empresa na mesma semana. Falei, cara, eu vou montar a empresa, vou seguir, porque quando eu fiz a negociação de direção, eu não negociei só salário, eu negociei flexibilidade de horário, porque eu já tinha isso na minha cabeça. Saquei. Falei, cara, eu recebi uma proposta de ser diretor. Quando me fizeram a proposta, eu falei, caralho, bicho, eu recebi uma proposta para ser diretor. Aí tu fica, pô, eu vou virar diretor. Mano, eu vou virar diretor. Aí eu falei, quer saber? E agora? Eu falei, agora eu vou virar empresário também. Então, quando eu for voltar na negociação, olha a minha cabeça como era. Quando eu for negociar meu salário, negociar as coisas, na terceira, quarta, porque diretora eu descobri que não era um processo seletivo rápido, igual eu estava acostumado. Demora. Aí você passa com um, passa com outro, passa com outro, um monte de gente desconfiando de você. Quase que eu falei, bicho, não precisa me contratar, não, cara. Pô, vocês não confiam, não contrata, não. Aí porque eu fui entender que diretor é outra parada, né, bicho? Eu nunca tinha contratado, nem sido contratado como diretor. Mas eu falei assim, nesse período todo de processo seletivo, eu pensei, falei, cara, eu vou montar uma empresa. E aí, na negociação, eu peguei os caras negociando salário, negociando o benefício e tal. Eu falei, um dos benefícios que eu quero negociar é flexibilidade. Eu quero trabalhar por resultado, eu não quero trabalhar por hora. Sim. Porque agora eu sou diretor, eu quero Uhum. trabalhar por hora. Não, que é o melhor, por resultado. E aí eles toparam. Eles toparam, engatei a empresa na hora e comecei a trabalhar o comercial da minha empresa no paralelo. Sim. Já tive um primeiro cliente, eu tinha 3 meses de trabalho como diretor, eu consegui o primeiro cliente. Saquei. Já coloquei colaborador, que aí eu colocava um colaborador lá, fazendo consultoria, e eu ia gerenciando. E aí a coisa foi crescendo. A empresa, 2 anos depois, a empresa já tinha um corpo legal, a gente já estava com vários consultores trabalhando, começamos a trabalhar fora do país, na África. Começamos a trabalhar na África, num projeto que eu consegui, Em Angola, né? em Angola. Bem, E aí a gente começou a trabalhar em Angola, começou a trabalhar no Brasil, a empresa cresceu. 5 anos depois que eu tinha montado a empresa, eu já comecei a viver só da empresa. E aí tô assim até hoje. que aí foi quando veio o convite pra. Aí depois veio o Santa convite para Júlia. Santa Júlia. E aí tu ficou. Aí eu Emendou, né? fiquei. E aí emendou na conversa. Aí o Santa Júlia, na verdade, Que legal. começou como consultoria, aí meio que o projeto foi ganhando um corpo de executivo, me deram cargo, eu falei, bicho, eu não posso. Então eu fiquei 1 ano no projeto e 2 anos discutindo que eu não era diretor, mas eu exercia como tal. É. Que inclusive é uma dor nossa, né?
Os caras querendo que a gente vire o gestor do executivo deles, muitas das vezes. Se a gente deixar os pingos nos i, cara. E como eu acabei, e eu acho que isso, eu assumo isso para mim, foi uma falha estratégica minha, mas eu acabei vendo o tamanho do projeto e falei assim, cara, eu vou encarar esse projeto. Eu achei que era legal encarar o projeto. Só que eu deveria ter encarado o projeto uns 6 meses, 8 meses, não um ano. Isso aqui. E quando eu tava lá, Segurou um pouquinho, né? eu já tinha virado o corpo. Eu fiquei 3 anos no Executivo, hospital. realmente. Depois fiquei mais 2 ainda. Putz, grilo. Fiquei mais 2 ainda. Legal. Okay. E aí, quando eu saí, aí eu me dediquei 100% à empresa. Aí foi vender projetos, aí entrou a pandemia, mas na área da saúde, a pandemia não foi ruim para mim. Né? Eu tive mais projetos para trabalhar na área da saúde do que o contrário. Então, a pandemia veio aí para somar para o trabalho. Terminou a pandemia, começou a nossa saga aí da Overall. É isso aí. Legal. Foi uma baita experiência na área da saúde. O cara desde 14 anos, basicamente, na área da saúde. 14 anos. Inclusive, isso gerou... A gente tem... Quando a gente se juntou, a gente tinha poucos clientes na área da saúde. Pouquíssimos. Acho que a gente tinha um cliente na área da saúde, só a Win. Você tinha... A maioria dos seus clientes eram na área da saúde. Hoje a gente tem um produto só para saúde. Uma unidade de negócio só para saúde. Overall Health. E a gente, esse ano, inclusive, até falando da nossa estratégia comercial, até a gente, apoiada pela Rumo, é um produto que não é só um produto, tipo, cara, potencializar empresas de saúde. Olha o valor agregado. O nosso primeiro cliente da Win é um cliente de saúde, que até hoje está com a gente. É o CPDA. Sim. Que até hoje está com a gente, agora está no Overall. E a gente tem muita coisa que a gente faz lá com ele tem um quezinho de propósito a mais. Saca? Aquele quê de propósito de, cara, tu não tá fazendo. Não é só uma empresa que tá rodando a economia, mas ela tá, além de rodar a economia, ela roda a saúde das pessoas. O CPDA é um laboratório de oncologia ainda, de câncer, cara. A minha sogra faleceu de câncer. Toda vez que a gente tem um entrave lá e uma vontade, e algum desafio lá dentro de uma empresa de saúde, parece que a gente tem mais tesão de resolver o problema lá, porque, sei lá, tem um propósito e mais responsabilidade, porque tem, sei lá, tem um quezinho de propósito a mais, saca? Pô, é bem interessante. Vou parafrasear nosso guru aí da administração, Peter Drucker. Ele fala, cara, quem administra hospital, administra qualquer coisa. Por que ele falava isso? Porque dentro de uma área de saúde, dentro de uma empresa de saúde, você tem basicamente todas as áreas lá. Você tem coisas que são análogas a uma indústria, você tem área de alimentação, você tem área de logística, você tem área... E você tem um fator que causa um senso de urgência muito grande, que é o paciente. É um senso de urgência. Você não pode demorar para tomar decisão e as suas decisões não podem ser demoradas para executar. Senão você mata alguém. Então, o senso de urgência de um gestor de saúde é muito grande. E isso a gente leva para outros negócios e funciona super bem. Galera, se você estiver curtindo, por favor, não deixe de fazer 2 coisas, né? 3 coisas. Lembrei várias coisas. Curta. Aprendendo. Pelo amor de Deus. Mano, então aqui, eu tenho um produtor aqui que tá me apoiando também. Então, cara, curte aí o vídeo, porque outras pessoas têm que também... Esse vídeo tem que chegar em outras pessoas, se você tá gostando. Pô, vamos fazer essa abundância, né? Vamos fazer isso chegar em outras pessoas. Compartilha esse vídeo realmente, manda diretamente para quem você acha que faça sentido escutar essas histórias inspiradoras, inclusive. E se inscreve no canal, aperta o sininho aí, entendeu? Para quando a gente tiver um novo vídeo, cara, aparecer lá para você e você tá por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no Hub. Beleza? Fabrício, obrigado, cara, por essa experiência. É legal pra cacete. E é raro eu falar isso. Não, eu nem conhecia a história dele aqui, aproveitar, eu tô conhecendo junto com vocês essa história do Fabrício. Tem coisa que eu não conhecia também. Cara, é raro, gente. Vai parando pra conversar. Legal. Glauber, mano, agora é a tua vez, bicho. Cara. Quem é o Glauber? Saber as histórias que ninguém sabe agora também. Conta os podres, as coisas boas também. Conta, bicho. Quando você tinha comentado sobre o espaço aqui, né? Como é que a gente ia falar um pouco sobre a história, eu fiquei refletindo, né? Acho que tudo começa com a inquietação de querer empreender, ou de querer crescer, ou de querer construir algo que seja memorável. E eu sempre tive essa inquietação desde pequeno. E logo quando eu comecei a minha formação, eu sou formado em design. Eu fiz design numa época em que ninguém sabia que era design. Era design, para que servia? As pessoas pensavam que, sei lá, era para desenhar alguma coisa, fazer alguma ilustração. E até mesmo entender que, na verdade, serviria para inúmeras coisas, né? A abordagem, a metodologia que se constrói com design é de construir projetos. Então, comecei a minha carreira fazendo 2 faculdades. Eu fiz design e língua
inglesa, Pega. uma fã. Caramba, língua Trabalhava de manhã, inglês. eu trabalhava de manhã, ia para o FAM fazer língua inglesa. Eu ia fazer direito, mas aí quando eu vi que todo mundo fazia direito, eu falei, bem, não quero ser todo mundo. Desculpa, então, quem é Desculpa aí os advogado, advogados e tal. mas eu olhava. Desculpa todo mundo. Cara, eu olhei assim, cara, tem muita gente que faz direito. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Cara, eu fiz língua inglesa, fiz língua inglesa. Por curiosidade, eu passei no PSC e aí, por pouco, eu tinha pontuação para passar no direito. Eu fiz língua inglesa porque eu queria entender um pouco mais da cultura de outros países, entender um pouco de literatura e saber que teria um encaixe bem diferente para o que eu estudava à noite, que era design. E eu fiz design digital. Então, se design já não era um negócio simples de explicar, Design design digital, hein? digital já era um pouco à frente do tempo. Imagino. Hoje só se fala em design, Sim. em UX e Sim. tudo. Então, talvez naquele momento eu acertei Visionário. em mostrar, Visionário. em tentar entender, na verdade, quais seriam as aplicabilidades de uma nova profissão no Mas, futuro. pergunta, quando tu optou por, cara, eu vou fazer designer, tu sabia o que era? Tu foi estudar e entendia o que era designer? Ou como que foi? Bicho? Achei bonito. Por que tu Não, decidiu fazer designer? porque o meu primeiro estágio foi na. Porque eu acho que isso é importante, que Sim, o cara até tentar entender tipo, o processo de encontrar algo que ainda vai ser uma visão. Então, Sim. talvez, falar, cara, foi um acerto realmente, e eu não tava esperando, porque pode acontecer, o acaso. Mas não, pô, eu vi que era X coisa, me interessei, acabou que o mundo foi pra Eu acho esse que foi segmento. um pouco de inspiração, inquietação e um pouco de sorte. Ah, Eu quase fiz desenho industrial na universidade, na UFAM também. desenho Só industrial. que para mim, na minha cabeça, desenho industrial era ficar desenhando peça para fábrica. Sim, E não é? e não é não? Não. Desenho industrial é design, né? Era é um nome aportuguesado, abrasileirado do que era design. Eu falei, não, eu não quero fazer desenho industrial. Ia morrer e achar que era desenho industrial, era desenho industrial mesmo. Mas também acho. Eu Desenhar tava até peça, hoje. desenhar máquina, desenhar... O nome do curso mudou para design porque é exatamente isso que significa. Confundir, isso aqui. Mas eu comecei minha carreira como estagiário, eu comecei na editora do IMPA. No meu primeiro dia de trabalho, inclusive, foi engraçado, né? Comecei lá trabalhando, entendendo qual era o contexto de um. E aí tinha um pouco de abordagem científica e também o processo de trabalho com design nessa abordagem. E o meu primeiro dia de trabalho lá, cara, tinha uma cobra dentro do banheiro. A secretária saiu correndo de dentro do banheiro. Tem uma cobra. Eu falei, pô, que é um lugar legal para trabalhar. Cara, eu aprendi muito. Acho que uma das coisas mais legais de trabalhar, no início da minha carreira foi isso, com design editorial, mas o design ele é projeto, é você construir soluções para diversos problemas. Então, quando você percebe que o mundo está cheio de problemas para se resolver, através da abordagem de design eu consigo encontrar soluções e construir soluções para isso. Sim. Então, comecei a minha carreira com isso. Logo em seguida, eu fui chamado para trabalhar numa empresa de design editorial e a gente fez muitas publicações conhecidas aqui, não, no meio acadêmico, no meio científico. Então, fiz Guia de Sapos da Reserva Duque, Guia de Propágulos e Plântulas, que inclusive foi indicado para o Prêmio Jabuti na época. Eu tinha o quê? 18, 19 anos, mas fazia parte, né, da construção de projetos como esse. E logo que me formei em design, eu entrei no varejo, né? Trabalhei muito tempo com varejo, então na Bemol, onde aprendi muita coisa. Acho que até não sei se é um motivo de orgulho, eu fui o primeiro designer da Bemol. Caramba, Então, assim, não tinha não tinha design. trabalhar com um projeto e com uma marca, né? E Designer com foco em design de projeto. Com foco. Acho que pra galera, talvez o cara não entenda o que é o designer como construção de produto. isso, Mas talvez você tenha escutado falar sobre design thinking. isso. Né? Eu acho que o conceito de design thinking e a propagação que teve essa palavra, essa metodologia, trouxe mais clareza pro leigo do que o design não é só fazer arte. Na verdade, Não é só fazer uma peça artística. ele vai usar as mesmas abordagens de design para que qualquer pessoa seja capaz de criar uma solução para um problema. E aí, por exemplo, não precisa ser um designer, né, super Exatamente. renomado para conseguir construir uma solução. Então, Sim. todo mundo é capaz de construir uma solução, mas se souber usar a abordagem analítica de análise do problema e entender as E hipóteses. quando a Bemol te E a contratou imersão. como designer, ela te contratou com design pensando nessas ferramentas e metodologias que o design tem para criar novos produtos e soluções, ou foi pensando, ou como designer de
de conteúdo, de peças É. artísticas, de Foi uma conteúdo. mistura. Uma mistura. Quando eu entrei no varejo foi justamente para trabalhar com marketing. Saquei, E aí foi aí que aconteceu Aí- a grande conexão. saquei. Porque com a capacidade de construir soluções de design, dentro do marketing, a gente começa a entender, então, como construir, como criar a ponte para alcançar os resultados que a gente deseja alcançar. Saquei. Então, a principal Legal. filosofia do Rumo MKT, então já fazendo o jabá para a empresa, aqui Sim, do Hub, é construir o próximo passo das empresas. sim. E o meu papel da minha carreira foi sempre isso, pensar no próximo passo de como construir novas soluções, novos caminhos. Então, dentro do varejo, fui responsável por inúmeros projetos que criavam novos canais de atendimento, novos produtos digitais. Meu mestrado é de design de produtos digitais. Legal. Então, a ideia é construir essas soluções e foi quando a gente, nessa minha carreira, nesse meu percurso, já empreendi inúmeras vezes, eu já tive uma empresa de camiseterias, Eu lembro. o Caboquês Caboqueiro Ilustrado. Ilustrado, Foi lembro. um projeto Tive algumas camisetas do Caboqueiro Ilustrado. deu super certo, assim, né? Durante seu período, acho que foram 6 ou 7 anos de projeto. Na época, a gente encerrou o projeto porque ele precisou se mudar. A esposa dele era de BH, então ele acabou se mudando para lá. A gente interrompeu o projeto, mas enquanto ele durou, foi um processo de muito aprendizado, sofrido também. Não vou dizer que a gente, no fim, acabou quebrando, mas foi um processo de aprendizado e entender quais são as melhores práticas para você empreender. Muitas vezes a gente tem vergonha de dizer, né, pô, falhei Sim, nisso, sim. mas a gente aprende muito e esse aprendizado a gente aplica nos nossos clientes, nos nossos negócios. E nessa minha trajetória foi quando eu conheci o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo também trabalhava na área de marketing de uma outra organização, na Rede Amazônica. E foi quando a gente começou a perceber que nós tínhamos muita afinidade Uhum. no sentido de pensar em soluções e principalmente gerar resultados. Então, a justificativa do meu trabalho, do trabalho deles, foi sempre em agregar valor e justificar a nossa presença, ou justificar as soluções, os produtos que a gente entrega com Resultado. resultado. Não adianta nada a gente, né, fazer um puta trabalho, todo mundo gostou, A ideia. beleza. Mas gerou resultado, Não aumentou o adianta nada. faturamento, aumentaram as vendas, conseguimos alcançar a meta que nós precisávamos chegar, e a gente percebeu que existia aqui um grande gap, né? As pessoas, muita gente acha que entende de marketing, mas não olha para o que realmente importa, que são os resultados. Então, existem muitas métricas de vaidade, existem muitas coisas, né, que as pessoas gostam de mostrar para as pessoas. Né? Olha só, eu tive muitas curtidas, olha, eu tive muitos compartilhamentos, mas isso mexeu no ponteiro do seu negócio ou mexeu no ponteiro do produto que você está promovendo? E foi quando a gente resolveu juntar aí as forças para o Rumo e construir uma metodologia que a gente aplica em todos os nossos clientes, a gente aplicou nas empresas onde nós trabalhávamos e também aplicamos nos produtos que a gente lançou. Então, a gente fez muita coisa com o ônibus Manaus, com o trânsito Manaus, fizemos muitos projetos de voluntariado, né? Eu me envolvi com os Global Shapers por muito tempo, fui curador acho que em 2014, que é uma comunidade fomentada pelo Fórum Econômico Mundial. Foi quando eu fui para Genebra, consegui participar da reunião em Davos, então foi uma experiência única, mas que, de novo, só fortalecia a vontade de construir alguma coisa realmente memorável. Sim. E aí o Rumo hoje, fazendo parte do Hub, com muito orgulho aqui, fico muito feliz pelo convite e poder contar um pouco da nossa história, é focado em gerar resultado para as empresas. Então, se eu pudesse resumir o trabalho que a gente realiza hoje, a gente estava até discutindo hoje mais cedo, né? Porque da mesma forma que as pessoas tinham dificuldade de entender o que é design, muitas pessoas não conseguem entender, talvez, o que é construir uma estratégia digital para o meu negócio, o que é construir uma estratégia de marketing digital para o seu negócio. E a melhor forma de exemplificar isso muitas vezes, as empresas não têm uma pessoa, um gestor, um diretor de marketing dentro do seu negócio. Né? O empreendedor, o empresário, muitas vezes tem lá o comercial, tem lá o financeiro, mas não tem uma pessoa que está ali obcecada em construir uma estratégia de marketing para o seu negócio que vai gerar resultados. Então, o Rumo MKT ele é como se fosse um diretor de marketing como serviço. Ou seja, existem as empresas que os empreendedores sabem muito bem tocar o seu negócio,
mas existe esse gap, essa dor de que, cara, talvez ou a empresa não tem um diretor de marketing, ou se essa empresa já tem um diretor de marketing, ele tem a oportunidade de potencializar o Sim, conhecimento dele conhecimento dele através das ferramentas que a gente traz. diretor, alguma coisa parecida. Então a gente, por exemplo, a gente é super atualizado, assim, a gente tem experiência aplicada, né? Assim, a gente sabe o que dá certo, a gente sabe o que dá errado. Isso varia de mercado para mercado, de empresa para empresa. A gente treina as equipes de marketing a olhar para o que realmente importa. Então, às vezes, as empresas são um pouco. Algumas empresas, né? Alguns profissionais podem estar olhando ou usando os indicadores errados para saber se estão no caminho certo. Sim. E o nome, né, da empresa fala um pouco disso, o rumo, entender qual é o rumo correto para o seu negócio conseguir alcançar a meta que a gente define logo na primeira reunião que a gente tem com os clientes. Qual é a meta? Qual é a estrela? Qual é a North Star do seu negócio? Onde é que você quer alcançar? Onde é que você quer chegar? Ok. Então a gente vai estabelecer uma estratégia onde o time vai executar. A gente tem um grupo de parceiros que executa também o nosso trabalho. E a gente valida sempre a cada cliente nos negócios onde a gente trabalha as técnicas e as abordagens que, sem dúvida nenhuma, são as mais, digamos assim, modernas, Sim. né? Então, poxa, quando a gente fala de campanhas de tráfego, a gente fazia isso numa época que poucas pessoas faziam na cidade. A gente tem um encontro manuário de marketing digital, né? Que esse ano estava na sexta edição, já está na sexta edição. E há 3 edições, 2 edições atrás, a gente lançou, falou bem assim, a próxima tendência de comunicação são os podcasts. E olha onde a gente está aqui. Sim. Então, a gente consegue entender, interpretar algumas tendências que vão se tornar potenciais no futuro e que as empresas devem se agarrar e utilizar isso como a melhor ferramenta possível. Sim. Então, toda essa minha trajetória aqui valeu para servir que a experiência que eu e o Luiz nós adquirimos fazendo marketing na prática deu, digamos assim, pedigree para nossa empresa para mostrar o que é de fato, o que dá certo e o que não dá certo. E ao contrário aqui, né, ele é de São Paulo, eu sou de Manaus, mas eu morei no Rio de Janeiro por muito tempo. Eu morei no Rio de Janeiro até os meus 15 anos de idade. Então, Aí tu voltou. eu voltei para Manaus. Minha irmã é de lá, ela nasceu lá, mas voltei para cá e estava até comentando com o Luiz. Sim, as possibilidades de se empreender aqui na região norte são muito maiores do que a gente consegue ver. A gente vê oportunidades inúmeras, a gente não fica para trás em conhecimento de estratégias digitais. A gente todo ano participa do RD Station, do RD Summit, e a gente sempre traz os palestrantes do RD Summit para alguns palestrantes para palestrarem no nosso encontro manuário de marketing digital. E não ficamos para trás. Acho que muitas das coisas que a gente implementa nas empresas, quando a gente vai lá para fora, né, e vê, caramba, o que o pessoal está fazendo lá fora? Legal. Será que tem alguma coisa diferente que a gente não está fazendo? A gente olha e percebe que, cara, a gente está muito antenado, muito atualizado. Eu acho que quando a gente une forças, né, com as outras empresas que fazem parte do Hub, faz todo sentido. Sim. Não adianta nada a gente estabelecer uma puta estratégia de marketing para o negócio se o negócio ainda não está maduro o suficiente, né, em vendas, ou no financeiro, ou na gestão. Então, e vice-versa. Muitas vezes a gestão já está preparada o suficiente, a única coisa que ele precisa é de um cara ali que, cara experiente que vai tocar o marketing daquela empresa. Então, acho que nossas atividades são complementares. Sem dúvida nenhuma. Né? Enquanto a gente tem a frente comercial que a gente está construindo também, estava até discutindo com o Luiz sobre essa oportunidade, foco em vendas, mas é o que a gente faz, o nível de comprometimento e de expertise que eu enxergo aqui, né, nas nossas empresas juntas, reunidas, eu tenho certeza que é como se fosse o pergunte aos universitários, né? Ou seja, tragam aqui o suplemento, né? O All-in Hub eu consideraria aqui como um suplemento para as empresas que querem, chegaram num estágio e agora querem ir além. E aqui a gente encontra empresas como a Overcoming, a Overall, né? Overall, o Rumo MKT. Então, sem dúvida nenhuma, vão fazer toda a diferença para o mercado local. Essa complementariedade, ela é de propósito, né? Ela sempre foi construída de propósito. Eu lembro das nossas primeiras conversas, eu e com o Luiz, falando sobre a complementariedade no Hub.
E ela vem de uma dor, na verdade. É muito claro pra gente isso que tu tá falando. Tipo, a grande maioria das empresas que a gente consulta, a gente chega na área de vendas, na área comercial, vendas e marketing, a gente até percebe que tem muita escassez de conteúdo de venda na cidade de Manaus em si. Tem poucos cursos sobre venda. É isso que a gente tem até falado da gente criar cursos com maior constância, etc e tal, criar um braço específico de consultoria comercial, alguma coisa parecida. Mas tem um gap muito grande entre o que o cara acha que tem que fazer, o que ele consegue tocar para fazer realmente, né? A gente percebe muito que tem ainda, tipo assim, quando o cara tem uma agência contratada, essa agência, o empresário não sabe nada sobre marketing. Ele tem um pouco de noção, mas ele não sabe construir a estratégia e ele não sabe gerenciar essa estratégia. Automaticamente ele quer terceirizar isso para uma agência. Uhum. E na maioria das vezes ele quer pagar barato por isso. Esse pagar barato só paga por arte. E se você não tiver direcionamento do que fazer, do que gerar nesse conteúdo, essa peça, esse vídeo, etc., e não mensurar o resultado do que vai se fazer, aí não adianta nada, você só tá fazendo peça. Esse ponto. Só concluindo, Claro, claro. o padrão de comportamento das empresas que a gente encontrava era essa. Ou o cara ele tinha gente dentro da empresa que ele, do jeito dele, criava uma estratégia e não, na maioria das vezes não mensurava, ou mensurava de maneira errônea o resultado dessa estratégia, e era um negócio só para inglês ver, ou era outro negócio para inglês ver, só contratando uma agência de marketing extremamente operacional, que até no início se comprometia em falar da estratégia, mas, cara, não executava isso efetivamente. E durante essas conversas com o Luiz e tal, e depois até mais próximo de você conversando, a gente percebeu claramente que são duas coisas muito diferentes. Uhum. A estratégia, efetivamente, do marketing e o monitoramento do resultado e a criação, né? E aí depois até as meninas, lá, nossos parceiras do pessoal da Lumiere lá até deixaram muito claro, cara, eu gosto de operar, eu sou a publicidade. Eu não sou o marketing, eu não vou fazer a estratégia de marketing, mensurar o resultado e integrar isso com vendas. Eu vou criar o que a estratégia me mandar. E são duas coisas completamente diferentes. A maioria das pessoas acha que está contratando uma agência de marketing e publicidade junta. Uhum. Na maioria das vezes está contratando só uma agência de publicidade, que só vai gerar conteúdo que você tem que mandar. E se você não mandar, vai sair produzindo um negócio muito robô que não vai gerar resultado, que não vão medir, etc. Esse ponto é um negócio interessante, Ícaro, porque a agência de publicidade tem aos montes, mas existe um gap aqui, né, entre a empresa, onde a empresa deseja chegar, o que precisa ser executado, e esse gap é justamente o que precisa ser feito, ou seja, o direcionamento dessa estratégia, a construção dessa estratégia. E geralmente quem faz isso é o diretor de marketing. Só que a gente sabe muito bem que muitas empresas, ou talvez não estejam por dentro das melhores práticas. Sim. E assim, dentro do nosso negócio, a gente tem experiência com muitas áreas. A gente lida com varejo, lida com serviços, lida com produtos digitais, lida com produtos financeiros, lida com restaurantes, lida com... E a dinâmica... É político, né? Na última eleição participamos de uma estratégia política. Né? Somos uma das primeiras empresas a falar de marketing jurídico. Sim. Cada uma delas tem suas peculiaridades. Cada uma delas não significa o que dá certo para uma vai dar certo para outra, sim. Mas eu acho que tudo aquilo que a gente já experimentou, tudo aquilo que a gente já aprendeu e que sabe como validar se dá certo ou se não dá, se dá errado, já tem aqui um histórico, já tem um aprendizado. Então, e você vê, assim, hoje você consegue construir produtos do zero. Então, uma das abordagens que a gente tem com algumas das empresas é definimos aqui uma estratégia de marketing, uma estratégia digital para o seu negócio crescer. Mas existem outras oportunidades. Será que a gente não pode criar novos braços ou novas fontes de receita para o negócio a partir da construção de um novo produto ou de um novo serviço baseado no contexto do seu negócio? Essas sacadas, sim, são as soluções para o problema que a gente constrói. Então, cara, não tem para onde ir. Você saber aonde você quer chegar é super importante. Saber o caminho, que rumo tomar para chegar. Outro alinhamento que a gente tem claro, né? A importância do propósito, da visão, do planejamento estratégico da empresa. Isso é uma outra coisa também que deu muito match quando a gente conversou. Sim. E é uma coisa que o Hub hoje valoriza pra caramba, não importa qual seja o segmento, a overall, a control.
A gente não trabalha se a gente não deixar claro pro cara, se ele não tiver claro, ou se a gente não apoiar ele nessa clareza de aonde você quer chegar, Sim. quem você quer ser, como você quer se posicionar no mercado. Isso é muito importante, porque senão a gente entrega consultoria somente por entregar. A gente não vai fazer com que esse cara realmente chegue no propósito dele, no grande objetivo dele. Pode até ajudar ele a chegar numa meta, mas no grande objetivo não. Uhum. Na Overall é assim, na Rumo é assim, na Control é assim. Então, isso eu acho que é um diferencial, inclusive, do Hub. Porque tem muita empresa hoje no serviço que presta uma consultoria para dar aspirina. Uhum. E a aspirina é importante, só que só aspirina não resolve o problema. Ixi, tem uma questão muito, é, que é um problema muito grande nas empresas, que é justamente isso. Quando você, de fato, não tem uma estratégia definida, nunca você está satisfeito com nada e você não vê resultado. E aquilo, a mentalidade do dono, acaba interferindo negativamente na performance da equipe. Uhum. Porque ele não se vê feliz com nada, ele não conquista nada, ele não acha que conquista nada, ele está sempre achando que está patinando. É aquele empresário que você bate nas costas dele e fala, mano, e aí, como é que você tá? Cara, tô na correria, ó. Tô tentando. Tô tentando me salvar, tô sobrevivendo. E quando você vai analisar, o cara tem uma empresa de performance, ele tem uma empresa que poderia gerar muito resultado, mas ele não faz a menor ideia para que ele existe. Não, e o mais legal é que a gente também entende que a gente enriquece o empreendedor, né, o empresário, o dono do negócio, perdão, a aprender uma habilidade que provavelmente ele não tinha muita ideia de como Sim. desenvolvê-la. Então, muitas Exato. vezes a gente pensa bem assim, ok, quanto eu devo investir? Quanto eu devo faturar? Quanto que eu devo investir para chegar em um determinado resultado? Chegamos nesse determinado resultado, muitas vezes, a gente sempre faz essa comparação, né? Não tem como você dirigir um carro sem olhar para o velocímetro. O nosso velocímetro do trabalho de marketing, de estratégia digital que a gente faz, é o resultado financeiro. Ok, temos determinado produto, temos determinado objetivo e a gente justifica a nossa presença, a contribuição que a gente faz com as empresas com o resultado. E olha que legal, Glauber. E tá justificado, o valor tá Me aqui. fez lembrar de um empresário que recentemente, agora já overall, tá? Recentemente, eu tive uma conversa com ele pelo seguinte: ele não tinha a menor noção do que ele gerava de resultado na empresa dele. Aí você fala assim, tudo bem, isso aí é só mostrar um número, que isso é o que a maior parte das consultorias fazem. Inclusive, quando tem consultorias específicas, por exemplo, de finanças. Uhum. Consultoria financeira. Bicho, consultoria financeira vai apontar uma coisa. Uhum. Ela não vai gerenciar a empresa, não vai gerar uma solução pro cara. Vai mostrar um problema. Como a gente é 360, a gente usa o financeiro para mostrar a performance, para agir na performance. E o que o empreendedor é? O empreendedor é um cara arrojado, o empreendedor é um cara que arrisca, é um cara que coloca as fichas num negócio que vai se tornar a sobrevivência dele. Então, ele é um cara que arrisca, de fato. E ele com aquele discurso com a equipe, eu participei de algumas reuniões de equipe com ele, e as reuniões são sempre naquele tom. Estamos quebrados, estamos precisando sair do buraco, a gente tá perdendo, vamos lá, deixando a equipe instável, deixando a equipe insegura, deixando a equipe preocupada. E aí a gente pegou e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente, claro, tem experiência de muitos anos, a nossa equipe é muito astuta para tudo isso, falou, cara, isso não é verdade, vamos levantar os dados e ensinar o empreendedor a olhar os dados dele. Cara, a performance da empresa é fantástica. O cara tem uma geração de caixa boa, tem uma geração de resultado boa, mas não sabe enxergar. E aí o que acontece? Ele mesmo acreditava naquilo que ele vinha repetindo o tempo todo. Uhum. Aí a gente chegou e mostrou para ele, cara, tá aqui os números, tá aqui o quanto a empresa te... Não mentem, tá aqui ó, o quanto a empresa te proporciona de riqueza. Ele falou, não é possível, tá aqui tudo registrado para você. O que acontece é que você não acredita no seu negócio, porque você talvez na sua parte pessoal ou por conta de alguma crença, algum trauma, alguma coisa, tu não sabe lidar com essa informação, ou tu não quer assumir que tu tem uma empresa de performance. E aí, Tem tudo a ver com olhar para os indicadores certos e saber interpretá-los. exatamente, o que ele fez? Ele resolveu, e com a recorrência desses assuntos, ele resolveu voltar a ser o empresário de antes. Tá investindo de novo, tá querendo agressar. Mudou o discurso com a equipe tá mais motivada, contratou mais gente. Porque agora ele, por mais que ele vivesse aquilo, ele não enxergava que ele tinha uma empresa de sucesso. E uma coisa interessante, aproveitando esse teu gancho, da mesma forma como a gente contribui, aprende, né, mostra muita coisa nova que é possível fazer. Então, putz, marketing digital parece ser uma coisa, né, uma novidade ultra grande,
mas essas mesmas estratégias digitais, elas estão se renovando diariamente, tem novas tecnologias surgindo o tempo todo. A gente está falando aqui de tráfego, a gente está falando aqui de estratégias digitais, estratégias para o WhatsApp, a gente fala agora de inteligência artificial, fala daqui a um tempo de modelos neurais, a gente fala Exato. de data, e tudo isso consegue se encaixar perfeitamente, mas a gente também aprende muito com os nossos clientes, com os empresários. Assim, Nossa, muito. Caramba. assim, para o cara, né, ser dono de um negócio, o cara tem que ter diferentes habilidades. E a gente acredita que, cara, é impossível você ser bom em tudo. Né? Todo mundo Sem dá dúvida. para você tem que admitir, cara, eu sou muito bom em administração, em gestão, no financeiro, mas aqui em marketing talvez eu preciso aprender um pouco mais. E eu acho que o nosso papel, dentro das nossas especialidades, é conseguir capacitar o empresário a interpretar e usar aquele conhecimento a favor do negócio Sim, dele. sem dúvida. Então, cara, assim, no 1 a gente chega com o empresário e fala assim, cara, eu quero que tu ganhe, porque eu quero fazer tu crescer, porque assim você confia no nosso trabalho. Então, olhar para os números, olhar para o resultado final, mostrar que o empresário tem esse conhecimento, ou que talvez ele precise adquirir o conhecimento que a gente pode compartilhar com ele, é absurdo. Mas eu também falo o contrário, cara. Eu convivo com grandes empresários na região, além de vocês, é claro, e aprendo diariamente com eles dentro dos mercados de cada um e vejo quais são as boas práticas e a gente consegue ver isso. E quando a gente se une, né, então, com a nossa experiência e com a experiência desses caras, cara, a gente consegue construir soluções assim, é, animais, sabe? Então, Costumo falar que a nossa carteira de clientes soubesse. Vamos falar bem baixinho. Nossa carteira de clientes soubesse o quanto de valor a gente adquire por, por construção de repertório, porque a gente atende diversos segmentos, diversos tamanhos de negócio. Mano, acho que Mas eu acho que você tem que tem, falar é alto e não, é que porque eles vão começar a querer cobrar da gente, vendo a gente cobrar deles. mas sabe por Mas, quê? cara, é uma coisa pra mim que é muito clara. A gente tem uma dádiva de trabalhar com esse tipo de negócio. Há 6 anos atrás, quando eu tomei a decisão de abrir uma consultoria, foi muito baseado em, cara, onde foi na minha vida como empreendedor, como pessoa. Quais são as maiores. SWOT, né? Quais são as maiores forças internas do Ícaro como pessoa? E uma das coisas que deu claramente é a oportunidade que eu tive de trabalhar em segmentos diferentes, aumentar o meu repertório. Eu tenho um repertório muito, muito grande. Isso me permite ter visões diferentes para negócios que o cara nem imaginaria uma solução de um pet entrar sei lá, Exato. num jurídico, num escritório jurídico. E vice-versa, uma solução que a gente usa no escritório jurídico servir para uma rede de varejo de pet shop, por exemplo. Exatamente. Essa oportunidade que a gente tem, ela realmente precisa ser. E eu acho que. E é isso, no fundo, o All-in Hub em si, como comunidade, na minha percepção, o maior propósito dele é a gente não fazer, não ganhar isso sozinho. Porque hoje, muitas das vezes, a gente não construindo ainda, agora, né, e foi meio que de propósito, porque a gente queria ter maior maturidade para conseguir fazer com que as pessoas compartilhem essas experiências, a gente possa compartilhar a experiência com os nossos clientes, mas os clientes compartilharem experiência com eles também, para que essa dádiva de aumentar o repertório com experiências de diversos segmentos, de diversos tamanhos, não seja só nossa. Acho que o principal propósito do Hub, na minha percepção, é essa: eu aprender todo dia contigo, aprender todo dia contigo, aprender todo dia com o cliente, mas principalmente permitir com que outras pessoas aprendam com essa comunidade. Oi, cara, você sabe que, voltando até um pouco da história ali, né, que eu tava contando antes, dentre essa trajetória, em 2001, eu fui participar de uma consultoria. Eu fui convidado, eu estava no hospital, no crescimento da carreira, no meio do Sim. caminho, claro que foi um resumo aquilo. Eu virei consultor com 21 anos e fui contratado para ir para um hospital. Só que acabou que o projeto do hospital não deu certo, aí eu comecei a trabalhar em outros segmentos. E foi lá que eu aprendi isso que você falou, cara. Porque realmente. E aí eu falei assim, que eu até brinquei, falando, mas você tem que falar é alto mesmo. Sabe por que você tem que falar alto? Porque o cara, às vezes o empresário ele pensa assim, cara, eu quero falar com alguém que faz o que eu faço, com alguém que lida só com o meu negócio, que conhece tudo. Eu falei, tá bom, então tu não quer aprender nada. Tu só quer falar a mesma língua.
Então você não quer que uma pessoa só, se você só fala português, você não quer que uma pessoa fale inglês com você, porque você está se negando a aprender outra língua. Só que o que acontece? Até mudar a mentalidade, né? De algo que sempre deu certo É. e que agora você precisa mudar para continuar dando certo. Pois é, e eu tive clientes nessa carreira, nesse período, que a gente mesmo falou assim, cara, não dá pra gente continuar o projeto. Por quê? Porque o cara ele não quer uma empresa para agregar negócio, ele quer uma pessoa física para mandar fazer algo que ele não quer que mude. Então ele quer um executor da não mudança. Sim. E a consultoria é uma promotora de mudanças. Uhum. Mudanças para a busca de performance. Sim. Porque se você não muda, você não vai ter performance melhor. Você vai sempre ter a mesma performance. Aquela velha máxima, né? O que dava certo. Agora, como que a gente significa que vai continuar dando certo. Agora, como que a gente muda? Agregando conhecimento, associando coisas. Como que eu faço em hospital? Como é que eu faço num pet shop? Como é que eu faço numa indústria? O que eu posso juntar esses conhecimentos para aplicar, por exemplo, no escritório de advocacia? Sim. Ah, mas a gente é advogado, a gente faz isso sempre assim há 50 anos. Sim, assim já Por tá isso certo. que vocês não crescem. Porque é sempre da mesma forma. Se eu vou fazer, e escritório de advocacia tem muito isso, né? Se eu vou fazer assim, seu pai fazia assim, você faz assim e quer que teu filho faça exatamente igual. Se bobear, a gente é exemplo vivo disso. A gente acabou de fazer isso com os nossos próprios negócios, né? Tava todo mundo no seu cantinho lá separado e a gente resolveu Jogar uma bomba nele. e transformar o negócio Sim. em algo maior com essa associação para conseguir aprender mais e construir algo maior. Então, É o que eu brinco de Faz bomba sentido. empreendedora. É a bomba empreendedora. A gente explode uma coisa para reconstruir muito mais forte. Boa. e uma coisa assim, a gente fala sempre de empresário, mas a gente também, quando entra na empresa, a gente também entende que a gente também contribui muito com a formação dos profissionais que estão envolvidos, né? A nossa Tem principal função como Na operador verdade, é através deles que a gente faz tudo. profissionais só através deles. talentosíssimos que às vezes vão aprender com as pessoas, né, com as melhores práticas que a gente realiza para construir com o negócio. Então, não é só uma consultoria pontual, é formar pessoas, é construir e O nosso trabalho é esse. capacitar o empresário. Quando a gente conversou lá atrás, agora a Rumo faz parte do Hub, né? Uhum. E dentro do Hub, além dessa questão da criação da comunidade, tem entre a gente esse objetivo de todos se ajudarem mutuamente. Um dos principais passos, inclusive, é exatamente esse. Dentro da Rumo, por exemplo, é transformar o trabalho que a Rumo faz hoje com o Glauber e com o Luiz em algo escalado, algo que agora comece a ter um time tático que apoie você na estratégia de maneira mais. Para que vocês consigam descentralizar a operação, por exemplo. E esse é o trabalho que a gente faz no dia a dia. Uhum. Não tem crescimento de empresa se não tiver descentralização de operação. Uhum. Vou falar de novo porque eu acho que eu emendei tudo, né? Não tem crescimento de empresa se não passar pelo segundo degrau de evolução de uma empresa, que é descentralização de operação. Exato. E essa descentralização de operação ela só acontece com o time. Sim. E lá na frente vai ter uma outra que também é só com o time, que é descentralização de gestão, é fazer outras pessoas tomarem decisões por você. E isso tu precisa de time. Sim. Então não tem evolução, não tem crescimento. Muitas empresas param de crescer porque elas estão limitadas à tomada de decisão do dono. Uhum. Porque elas estão limitadas a tomar a operação, o centro do core business do negócio do cara ainda é o cara. Uhum. Principalmente nos autônomos, advogados, médicos. E a gente já passando tanto pelo segmento de saúde quanto diversos outros segmentos, a gente entendeu isso muito claramente, cara. A gente já construiu, apoiou o crescimento e construiu negócios que chegaram à maturidade. Então a gente sabe claramente que não tem como. O trabalho, ele é feito de mentalidade em cima do dono, mas esse trabalho de desenvolvimento da empresa, ele depende do nível tático, que a gente chama, que é a tua liderança. É a tua liderança ou a tua futura liderança. Então, treinar essa galera, pra gente, é extremamente crucial. Não tem crescimento se não treinar a gente. Não tem. Tudo é gente. E você fala, o Fabrício falou de mudança de mentalidade, assim, para mim é muito claro, né? O que, sei lá, se você que é empresário ainda não olhou, por exemplo, para as estratégias digitais como um principal auxiliar condutor ali de novos resultados, você está muito atrasado no Isso. tempo. Então, você também se permitir, da mesma forma como a gente também faz, em aprender coisas novas, então, cara, a gente não sabe de tudo. Então, cara, aprende com quem já entende, beleza. Você é de marketing, procura quem são os melhores para falar de estratégias digitais e de marketing. Cara, é financeiro, procura os melhores para falar disso. Vendas, gestão, Vendas, cara, gestão, estratégia. procura um mentor.
procura alguém que vai potencializar. Você seria perfeito se nós fôssemos capazes de fazer tudo. Sem Mas dúvida. tem horas que, cara, você Exato. precisa trazer alguém que seja especializado naquilo e que vai te dar tempo para focar em outras coisas, Eu né? costumo falar, você pode até ter a resiliência do empreendedor, cara. Você pode até aprender algo que você não sabe, ficar bom, top bom, Mas e o acima tempo? da média. Mas e o tempo, mano? É. O sábio, o inteligente é aquele que aprende com os erros. O sábio é aquele que aprende com os erros e com a trajetória dos outros. Sim, sim. Então, isso pra mim também é considerável. Ótimo. Gente, eu queria ir pra segunda Perfeito. parte. Vamos. Vamos pra segunda parte. Cara, já foi do cacete conhecer um pouco vocês e é exatamente isso, esse papo aqui. Tipo, cara, a gente vai falando da história e vai trazendo conteúdo e vai compartilhando. Eu acho que isso que é legal pra caramba. Mas tem uma pergunta que eu quero até. A gente vai ser a última pergunta, mas aí a gente vai trocando várias ideias em cima dessa pergunta aí. Mas a gente vai fazer essa pergunta para todos os convidados do podcast, né? O nome All-in, ele veio muito também de uma jogada de poker, né? Ele tem alguns significados o nome All-in quando a gente criou, mas também era jogada de poker, aquela jogada onde você tem as cartas na mão, você tem noção do ambiente, você não tem certeza do ambiente, você tem noção do ambiente, você tem certeza das cartas que estão na sua mão e você faz aquela grande jogada, você aposta tudo, né? E a vida do empreendedor é muito disso, cara. Ela é muito disso. Você pode construir, você pode calcular riscos, mas é muito difícil, independente da maturidade de negócio que você tenha, é muito difícil você ter certeza de todo o ambiente. Você tem o mercado, você tem a economia, você tem a macroeconomia, você tem, mano, você tem uma pandemia que vem que você não sabe quando vem. Então, mapear todo o cenário 100% é muito difícil. A vida do empreendedor é entender quais são essas cartas, interpretar o mercado e dar win. E às vezes a gente faz isso como empreendedor, às vezes a gente faz isso na vida. E eu tenho certeza que para vocês chegarem onde vocês estão, vocês deram alguns all-ins na vida, né? Algumas apostas altas, algumas certamente com o resultado que vocês queriam, um resultado positivo, vamos chamar assim. Outras com resultado que acabou não sendo o que vocês esperavam, mas certamente um resultado positivo no final porque trouxe algum aprendizado. E aí, Glauber, porra, Fabrício, conta pra gente, cara, qual foi o all-in da vida de vocês? Vocês teve mais de um all-in, mas principalmente o que você aprendeu com esse all-in? Deixa pro pessoal aí sobre isso um pouquinho. Acho que é um pouco profundo, fica à vontade pra trocar essa ideia aí. Pode começar. Agora sou eu. Agora, Glauber, Agora é você. te mete com essa aí. São vários all-ins, né? Você falou, acho que na nossa vida a gente tem vários momentos desses onde é que a gente aposta todas as nossas fichas, né? Se eu pudesse citar três assim que eu acho que são interessantes. Quando eu percebi que aquilo que eu estava estudando estava à frente do tempo, né? Tava ali, puta, eu tô indo para um caminho digital, onde o digital ainda não era. Eu apostei todas as fichas acreditando que isso aqui seria um diferencial imenso e foi um all-in que deu super certo. Eu acho que hoje ainda colho os frutos de um investimento no passado em me dedicar a entender, em estar um passo à frente, né, no mercado, não só como profissional, mas em conhecimento, me ajudou muito nesse processo. Teve um outro all-in que foi quando a primeira vez que eu empreendi, quebrei, que foi com a camiseteria, que foi uma aposta de tempo, de esforço, e que foi um momento de superação, e que para mim foi um grande curso, né? Certo. Às vezes tem até um ditado que diz, né? Putz, se você perdeu R$ 1 milhão e entendeu e aprendeu como e por que você perdeu R$ 1 milhão, você acabou de fazer um curso de R$ 1 milhão. Fez um curso de R$ 1 milhão. Fez um curso, tá bom. Agora você sabe qual que você não tem como cometer esse erro novamente. Você já sabe, no mínimo, você sabe como não perder R$ 1 milhão, né? Exatamente. Como não investir de novo num curso que vai aprender a mesma coisa. E eu acho que um grande ponto que a gente tem muito medo de errar, né? Assim, Pra caralho. e eu já superei isso, acho que isso é um dilema interno de todos nós, mas a gente tem muito medo de errar, de fazer uma coisa que não dá certo e tudo mais, mas a gente sabe que, cara, existe aprendizado no erro. Sim. Né? Você acabou de aprender que aquilo dali não dá certo. Sim. Então, houve aprendizado, houve crescimento. Crescer dói, não é fácil. E se eu fosse dizer uma outra all-in, foi quando a gente abriu o Rumo. Quando eu e o Luiz, a gente percebeu, cara, o que nós estamos realizando nas empresas onde nós trabalhamos, assim, a gente, modéstia à parte, fazer um trabalho, cada um numa empresa
excepcional, assim, mostrávamos resultados reais, a gente pensou, pô, a gente não é capaz de aplicar essa mesma abordagem com essa mesma visão em outras empresas. Quantas outras empresas nós poderíamos, digamos assim, contribuir com o próximo passo delas e elas falarem desse cara, olha só, como me ajudou aqui a olhar para algo ou uma nova oportunidade, ou me ajudou a crescer. Então a gente apostou todas as nossas fichas também no Rumo, tem dado super certo. Estamos há alguns anos trabalhando juntos e aprendendo mais as melhores práticas e em algumas empresas, por incrível que pareça, às vezes a gente até fala, né, o feijão com arroz não é feito e às vezes quando a gente vem implementa o feijão com arroz já gera algum resultado. Então, depois que entrou o feijão com arroz, a gente consegue implementar sim técnicas e abordagens muito mais avançadas que vão alcançar resultados maiores. Mas sem dúvida nenhuma, o Rumo dos últimos all-ins assim, foi um dos principais. E a gente já está dando outro aqui, que é com o All-in Hub, né? Acho que esse é um grande passo desse momento. A gente está com uma expectativa muito grande de conseguir tornar o Rumo muito maior. E, assim, isso está completamente conectado com as vidas pessoais, né, de todo mundo, de cada um. O nosso crescimento, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais maduro. Hoje a gente a gente toma decisões muito melhor do que nós tomávamos no passado. Então, cara, sem dúvida nenhuma, essa trajetória aí só tende a crescer. Bom demais. Bom demais. Fabrício, Legal demais. vai, mano. Cara, e tu falou agora do negócio do método, sabe que até eu criei não, né? Eu só me apoderei de um método que eu uso muito nas palestras que eu faço e nos treinamentos de empresa, que é o seguinte, é o método FCA, que é o método feijão com arroz. Porque, bicho, você tem que começar por isso, né? Sim. Não tem como. Não tem como. Cara, falando de all-in, né? Qual all-in que eu fiz pra minha vida? Eu acho que Qual o aprendizado com ele? eu acho que o principal dele, cara, eu acho que pensando inclusive na história da minha vida, foi eu querer ser empresário. Quando eu falei assim, eu fui convidado a ser diretor e falei que eu ia montar uma empresa, aquilo eu acho que foi um all-in para mim. Porque eu venho de uma criação, até por conta do histórico todo que vocês ouviram, de desencorajar isso. Né? A minha criação é toda pautada no seguinte, cara, tu tem que ter um emprego fixo, tu tem que ter dinheiro, porque dinheiro acaba, dinheiro é uma crença muito negativa relacionada a dinheiro e relacionado a arriscar dinheiro. Sim. Então, a minha criação foi basicamente voltada à segurança, Uhum. mas eu nunca fui assim. Eu sempre arrisquei, sempre pensei em arriscar. Eu acho que o grande all-in na minha vida foi eu querer ser empreendedor. Eu falei, cara, e o primeiro da família, assim, de fato, que seguiu e falou, cara, eu vou fazer isso e vou continuar. Porque eu vi iniciativas independentes, sempre mal sucedidas na minha família, que corroboravam com essa crença de que Uhum. o empreendimento é algo negativo. E eu resolvi, falei, cara, eu vou ter que fazer uma nova história a esse respeito. E eu acho que esse foi o grande all-in. E aprendi muito, sem dúvida, que realmente ser empresário não é colher sucesso o tempo todo. É. Pelo contrário, ser empresário é você se desafiar o tempo todo para ter algum sucesso para colher. E toda vez dá um frio na barriga, né? Toda vez. Toda vez. Todo mês é um frio na barriga. Todo mês, toda entrada de cliente é um frio na barriga, toda saída de cliente é um frio na barriga. A gente está o tempo todo dessa forma. E isso, de uma certa forma, te mostra que o teu limite é você que faz, cara. Tudo, né? Então, há poucos anos atrás, vamos colocar assim, né? Há 10 anos atrás, imaginava-se que isso poderia ser um problema de sucesso. Em 2015 eu tive uma crise enorme. O Brasil todo entrou em crise por conta dos anúncios da política. Angola entrou em crise simultâneo. Uhum. Unimed Paulistana em São Paulo quebrou, a área da saúde toda ficou instável. 2015 foi um ano Uhum. terrível. Que era um ano para eu pensar o seguinte, cara, todo mundo estava certo. Eu tinha que voltar. E eu fui convidado a voltar a ser executivo. Falei, cara, eu não vou voltar a ser executivo. Eu vou continuar com o projeto da consultoria porque isso tende a dar certo. E olha, nós estamos hoje. Você falou isso de criança, eu me lembrei que uma das coisas que eu disse quando eu era bem pequenininho para minha mãe, que minha mãe perguntava, né? O que você quer ser quando crescer? Eu falava que eu queria ser empresário. Eu não tinha ideia do que era, mas... Mas o nome soava bem, né? Não, é aquela visão, né? O empresário, o cara lá, né? Gravado. Lá, bem sucedido e não sei o quê. Cara, eu não sei quem foi que falou que... Ah, foi ele. Foi o Fernando. Falou que montou uma empresa, a primeira coisa que fez foi comprar um terno. Foi, não? Agora eu sou empresário, pô, tem que me vestir como tal, né? Legal, cara. Eu acho que esse foi o primeiro. E o segundo,
tá relacionado a isso, porque o segundo é um all-in que mudou minha vida de uma maneira muito sistêmica, que foi a vinda para Manaus. Que eu tive que aprender com desafios pessoais que eu não lido bem até hoje, que é o afastamento da minha filha, que mora em São Paulo. Sim. Então, assim, eu não falo de uma maneira geral, porque a minha filha mais velha veio comigo, passou pouco tempo, ela veio comigo. Uhum. Quando ela entendeu que eu ficaria, ela tomou essa iniciativa de morar comigo. Então, esse distanciamento fez com que eu tivesse um ressignificado do meu empenho. Cara, então assim, o que eu faço, eu posso fazer a mesma coisa que eu fazia antes, mas eu faço com 10 vezes empenho mais, porque o preço que eu pago é muito Vale alto. muito a pena, né? É muito Tem que alto, valer tá? muito a pena. Tem que valer muito a pena. Legal. Cacete, velho. Puta merda. Obrigado, galera. Muito obrigado. Essas pílulas do final, pra mim, que são. Acho que pro nosso público também vai ser incrível escutar. O que, de certa forma, o all-in nosso é o que mais doeu, bicho, pra tomar decisão. Ou o que mais doeu durante o processo. E a gente sabe, tem coisas que, cara, são resultados positivos. Tem coisas que são resultados que a gente ainda tá engolindo. É. E, porra, essa percepção de insights de hoje, né? Mano, você pode perder 1 milhão no negócio. Mas se você aprendeu, você tem que ser humilde o suficiente pra você entender, bicho. Tudo tem da onde tirar. Você tem que aprender de todo lugar. Inclusive, perdendo 1 milhão. Uhum. E se você perder 1 milhão pra aprender alguma coisa, valeu a pena, pô. Só custou 1 milhão. Foi um curso. Vamos Curso. vamos aprender a ser mais eficiente na próxima. Mas, cara, o lado positivo, tem até meme, né? Vamos olhar pelo lado positivo. Não há, sempre há, pô. Bicho, quem nunca perdeu dinheiro empreendendo? Cara, Sim, sim. sempre. Quem nunca perdeu o dinheiro que imaginou que nunca fosse ganhar empreendendo? Exatamente. Isso é muito interessante. É engraçado que isso para mim já é um tema para um novo podcast. Mas só para vocês terem uma ideia, e aí a gente sabe muito bem que exige muita inteligência emocional do empresário, muita resiliência, e isso muda muito de empresário para empresário. Tem empresário que, pô, perdeu o dinheiro, tá de boa já, eu sei, eu vou ganhar de novo. Se eu já ganhei, se eu já perdi, significa que eu posso ganhar. Mas a primeira vez que perde é Então, foda. outros que vão sofrer, vai doer. Vai doer. E esse processo de amadurecimento, né, de você entender que, cara, talvez no passado, se você deu 100% de si, talvez tenha sido a melhor decisão que você pôde tomar com a capacidade que você tinha. naquela época. Hoje, você Tem outra capacidade. um conhecimento Outra que você capacidade. não tem. Talvez você tomasse uma decisão diferente. Sim. Mas hoje você só conseguiu ter esse conhecimento graças ao Que que você aconteceu pagou lá atrás. lá atrás. Então, isso já serviu para mim, inclusive para, putz, beleza, aprender muita coisa com os acertos e com os erros Boa. e conseguir digerir muitos desses momentos que às vezes são difíceis, mas que, cara, você tem que encarar como, cara, isso aqui foi o melhor que eu pude fazer, eu aprendi, vamos encontrar uma solução sempre Sim, para seguir o novo rumo. sim. E eu acho que, fazendo um insight do que o Fabrício falou, tem a win que ele fica, né? Tem a win o que tu aprende acaba não virando somente uma pílula de aprendizado que fica ali interno e tu tem um saber e tu acessa isso durante alguns momentos determinados. É como se fosse sei lá, uma bomba, como que é o nome? Científico mesmo de bomba? Esteroide? Não, esteroide não. Como é que é o nome? Cara, uma testosterona para um homem, por exemplo. É um hormônio. Aquilo ali, no momento que você aprendeu aquilo, dali pra frente, nunca mais é do mesmo jeito. É um hormônio de potencialização, efetivamente. Não é um hormônio somente de aprendizado que você vai usar de vez em quando. Cara, imagino, eu tenho 2 filhos, um acabou com 5 meses agora, acabou de fazer 5 meses, eu imagino quanto teria que valer a pena eu ficar longe do meu filho. Realmente, isso eu consigo entender, talvez, me colocar no teu lugar, na verdade, entender, me colocar no teu lugar, mas nunca sentir o que você sente. Mas entender um pouco e sentir um pouquinho do que deve ser, de tipo, mano, tem que valer a pena pra caralho. E aí eu começo a entender por que o Fabrício tem tanto resultado e busca tanto resultado com tanta força. Eu sou muito Isso fã, é foda. eu sou muito fã de experimentos. E experimento é basicamente tentativas. Tentativas e erros e acertos. A cada X erros, você tem um acerto. E quando você fala de all-in, acho que a melhor sensação de todas é você poder, no futuro, olhar para o passado e falar bem assim, aquele all-in que eu dei lá no Sim. passado deu muito certo. Deu certo. Então,
talvez De um lado ou de outro, coisa do. deu Eu certo, sei, tá dando certo. vai ter muitos all-ins na vida. Vão ser uns que vão ser um fracasso, outros que vão ser um sucesso, mas aqueles Corrige. que deram certo Eu sei o que vão é. ser os melhores. Só me corrigindo, eu sei o que é. Eu fiquei 6 meses longe da Ana, pô. É por isso que eu sinto tanto quando tu me fala isso. Quando eu fui pra São Paulo, eu fiz o inverso, né? Quando a gente foi levar ingresso lá pra São Paulo, a gente foi, eu fiquei 5 meses longe das duas, da Ana e da Roberta. Aí a Roberta, no 5º mês que a gente conseguiu ajustar as coisas lá, eu falei, vem que a gente vai ficar por aqui mesmo. E aí a Roberta foi pra encontrar apartamento e tal. 6 meses, aí completou mais um mês pra gente se organizar, pra Ana conseguir ir. Aí que a Ana foi. Esse período, irmão, eu lembro até hoje, bicho. Cara, Eu rezava a oração de São Jorge. Tipo assim, porque eu tava na guerra todo dia. E eu rezava lembrando dela e pegando a foto dela. E isso me dava uma força, meu irmão. e cara, E esse foi um sei. dos all-in da minha vida. Esse foi um dos all-in da minha vida. É difícil a gente mensurar o tamanho vamos dizer assim, do empenho da outra pessoa, né? Sim. É difícil mensurar. Sim. Mas eu vou te dizer, cara, 6 meses é doído e 6 anos é muito mais doído, cara. Então, E aí, o que eu falo assim, hoje, eu não posso dizer que não tenho como me acostumar com isso, sabe? não tem. Mas assim, existem relações e relações, né? Eu tenho uma relação com as minhas filhas muito forte, muito forte. É diferente até da média dos pais, eu posso te afirmar isso. Uhum. Né? Minha filha mais velha que mora comigo, cara, basicamente tudo que ela foi aprendendo no decorrer da vida, eu sempre fui o primeiro a saber. Eu sempre fui muito próximo das minhas filhas. E essa mudança eu decidi com elas. Legal. Então, cara, falando, eu tenho o apoio delas, mas não refresca muito. Hum, Não é muito refrescante. Mas de qualquer forma, aquilo que você falou, cara, às vezes você troca uma coisa por algo palpável, por algo certo. Você fala, cara, tá aqui, esse é um valor, já existe um valor. Então eu tô abrindo mão disso, eu tô flexibilizando isso por conta desse valor. E quando isso aqui é um propósito que você não sabe ainda, que é um empreendimento, sim. que é o nosso empreendedorismo, quanto será que isso vai valer? A gente não sabe. O que a gente sabe é como você falou aquela hora quando você estava explicando ao in. Eu sei as cartas que eu tenho na mão. Eu sei o cenário mais ou menos como é que tá. E sei o que pode acontecer. E eu creio que vai acontecer certo. Nem sempre do você tem jeito- as melhores cartas na mão, né? Normalmente não temos, né? Normalmente sempre tem carta que você precisaria ter uma melhor. Você nunca tem 100%. Mas o risco que você corre é muito grande. Então, é o tal do risco. Cara, eu não posso errar. Sim. Esse é o que todo dia eu penso isso. Eu não posso e eu não vou errar. Quando eu tava longe, era esse pensamento diário. É. Era Olha, eu tô anotando. Eu tô pensando nisso há 6 anos. Eu tô anotando aqui que eu não tenho filhos, né? É. Vocês falaram de filhos agora. Cara, filho, na minha percepção, filho, logo quando a Ana nasceu, eu falo, isso é o assunto de outro podcast, mas tipo, eu tinha uma dificuldade de entender efetivamente o que era amor. Amor. E quando a Ana nasceu, eu não senti o que muitos pais falavam pra mim que eu ia sentir, que era o amor de pai, etc e tal, aquele negócio romântico, por exemplo. Eu senti um senso de responsabilidade gigantesco. Gigantesco. E quando eu decidi ir para São Paulo, com a empresa, a Ana tinha completado 1 ano. Então, tipo assim, a Ana tinha aquele. Tinha o amor, mas, cara, eu não entendi ainda. Eu só vim entender o amor de pai realmente já quando a Ana já tava com uns 3 anos, tá? Mas o senso de responsabilidade e a vontade de fazer tudo por aquilo, por aquela pessoa, era extraordinário. Era uma coisa que a gente não consegue mensurar. Então, pra mim, filho é um trampolim. Se você consegue saltar 2 metros, entenda que quando você tiver um filho, tipo aquele pitbull que tá atrás de você, se você vai subir um muro de 5 metros, se salta for 10. necessário, você faz 5, você salta 10, você faz. Mano, você faz muito mais. E eu acho que o importante de aprendizado desse tipo de coisa, de all-in, por exemplo, um aprendizado desse all-in do Fabrício de cara, tô dando all-in, tô em constante all-in, na verdade, ele não deu um all-in lá atrás, ele tá constante all-in. Eu fiquei 6 meses. Imagina o que é ficar 6 anos. Isso aqui é o tema pro episódio do Dia dos Pais. Tá merda. E o pensamento é tipo assim, cara, eu acho que o aprendizado em cima disso, Fabrição,
cara, realmente você pode mais, né? Que tem coisas que fazem você poder 10 vezes mais, como, por exemplo, uma distância de um filho. Cara, Isso porque faz você você pensa, 10 vezes mais. Então, bicho, não refresca. Então, mesmo que se um dia tua filha estiver contigo, a nossa tendência natural como ser humano é hibernar, pô, depois. É hibernar, pô. Come, come, come e hiberna. Olha lá o urso no inverno. Eu tô com a minha aqui. Se comparar, lógico, eu tenho outros potencializadores. Mas, cara, eu como ser humano, eu posso estar tão motivado quanto o Fabrício. Eu não tô hoje porque talvez eu não tenha esse gatilho que é tão forte. E eu sei que isso é mais forte do que o gatilho que eu tenho hoje. Hoje o gatilho que eu tenho é desejo. É um negócio de. É um negócio de comunidade, já é lá em cima na pirâmide de necessidade. Cara, o Fabrício ainda. Ele tá lá em cima, eu não tenho dúvida disso, mas ele tem uma âncora. eu Vamos tenho um chamar de buraco âncora no do meio da poder. pirâmide. Tem um buraco que, porra, certamente faz com que ele tenha uma brasa dentro do coração dele pra fazer as coisas acontecerem e valer a pena. Mais forte do que muita gente. Mais forte do que muita gente. Então, isso acho que é um aprendizado interessante, cara. Se você não tem esse buraco, entenda, você pode mais. Porque quando você tiver o buraco, você vai conseguir 10 vezes mais, irmão. Então, porra, quer fazer um sprint na tua vida? Porra, quer dar 3 meses aí? 3 meses pode mudar a tua vida completamente. Acha um Como buraco, empreendedor. bicho. Acha um buraco. Acha esse buraco, irmão. Acha esse propósito. Inventa ele. Por 3 meses. E eu tenho certeza que vai produzir 10 vezes mais. Não tenha dúvida, cara. E a questão é que você, como eu falei, é um ressignificado diário dessa situação. Esse buraco que você falou é uma coisa muito iminente mesmo. O que acontece é que o que me faz segurar, o que me faz ter o all-in diário é saber exatamente o potencial que esse negócio existe e o que a gente tem de carta na mão. Boa. Quando a gente conversou, falando da Overcoming com a All-in, uma das conversas que eu tive com o Ícaro, eu falei, Ícaro, eu não vou entrar pra balançar, cara. Eu tô entrando pra ferver. Tu lembra disso, né? Cara, eu só entro agora pra ferver. Não conhecia o Ícaro direito ainda. Sei que o Ícaro tem uma energia fodida também. Mas eu falei, bicho, eu não tenho como balançar. Eu tô acelerando e eu vou entrar pra acelerar tudo. Porque, primeiro, eu não sei quanto tempo isso existe. Eu não sei quanto tempo isso pode existir. Eu só sei que eu preciso de resultado urgente. Então, enquanto eu existir, mano, Forte foda. e consistente. Boa. Eu posso carregar o peso de ficar 6, 8, 10, 15 anos longe da minha filha, mas eu não posso carregar o peso de chegar do lado dela e falar isso aqui foi em vão. Isso eu não vou carregar. Boa. Galera, muito obrigado, bicho. Muito obrigado, Galber. Valeu, irmão. Valeu, Fabrício. Valeu, obrigado, irmão. Vocês Galber. foram incríveis. Querido, valeu, mano. Meu irmão, se a gente continuar nesse nível aqui, a gente vai ter muita coisa legal. É aprendizado toda vez. Só o começo, pô. É A gente tem só- muita coisa legal pra É compartilhar. só o começo. Galera, se você gostou desse conteúdo, se você tá gostando daqui do canal, então, por favor, faça umas coisinhas que precisa ser feito. Curte esse vídeo aqui. Compartilhe ele com as pessoas que você acha que vai fazer sentido, que vai potencializar essa pessoa. Se inscreve no canal, não deixe de ativar o sininho para você receber aí, cara. Amanhã, quinta-feira, de manhã, a gente já tá informando quem é o grande convidado da nossa inauguração aqui. Vai ser meio que um open house, inauguração também do Hub. A gente vai convidar as primeiras pessoas para estar aqui, tomando uma cerveja com a gente. Talvez até fazendo algumas perguntas. A gente quer que essa interação aconteça. Na verdade, faça perguntas aqui junto com a gente no podcast. Amanhã, de manhã, a gente lança horário certinho da live. Vai estar no Instagram, vai estar no YouTube também. Então, te lança horário, lança o apresentador também. Muito, muito obrigado pela tua atenção, pela tua presença e vamos continuar. Isso aí. Toda Obrigado. semana. Não é? E vem projeto novo. Além do Open House, a gente vai fazer um outro programa também toda semana. Vai ser tudo no Homemcast. A gente vai fazer um negócio mais íntimo, tipo de dono para dono, alguma coisa parecida. E aí vamos chamar clientes de todas as empresas pra gente trocar uma ideia de dono para dono, falar meio que dores de operação, etc e tal, pra também Legal. gerar valor. Obrigado, valeu. Falou, galera. Valeu, tchau, tchau.